E aí, pessoas que estão cansadas de saber, né, como é que a China saiu de uma revolução comunista e se tornou aí a segunda maior economia do mundo. Tudo bem com vocês? E vamos aí para esse vídeo do canal Nexo, acho que é esse o nome do canal, falando justamente sobre isso, essa evolução da China desde a revolução. A China é hoje um dos maiores, mais populosos, mais ricos e mais poderosos países do mundo. No intervalo de 70 anos, saiu de uma condição agrária, politicamente dividida e economicamente atrasada, marcada por guerras e revoluções, para se firmar como uma das grandes potências globais. Hoje, não é possível imaginar o futuro do mundo sem levar em conta o que a China planeja para o seu próprio futuro. E para entender o que está por vir, é preciso entender primeiro de onde veio todo esse poder chinês e como esse gigante se move no panorama atual. Como é bom o socialismo, né? Deixa aí nos comentários o que vocês acham que aconteceu para a China sair da nona economia mais pobre do mundo para a segunda mais rica do mundo em 70 anos. Deixa aí nos comentários. E já deixa um like, já compartilha o vídeo, porque né, vamos ver se a gente bate 100 mil aí até o fim do ano. Nexo estrangeiro. Para saber como a China se tornou o que é hoje, é preciso voltar pelo menos até 1949. Foi nesse ano que Mao Tse-tung liderou uma revolução comunista vitoriosa que mudou para sempre os rumos do seu país. Não, a guerra civil começou muito antes disso, né? O Mao Zedong ele se torna o líder mesmo do partido depois da Grande Marcha, em 37, eu acho, por aí. Mas aí vem a Segunda Guerra Mundial, né? A Guerra Civil para e retoma em 46. Mas esse processo já começou lá nos anos 20, né? 20 é alguma coisa. O partido começa em 21. E do mundo. Mao foi líder de um movimento de guerrilhas comunistas que vinham fustigando o governo republicano da China desde os anos 20. O poder que foi exercido de 1912 a 49 pelo Partido Nacionalista, o Kuomintang, ruiu diante do avanço comunista liderado por Mao, depois de ter resistido a guerras civis, a invasão japonesa e a Segunda Guerra Mundial. Mas a guerra civil que ele resistiu foi justamente contra os comunistas, né? Resistiu até não resistir mais. Com a proclamação da nova República Popular da China comunista, os membros do derrotado Kuomintang fugiram para o exílio na ilha de Taiwan. Com o apoio dos Estados Unidos, né? Que os Estados Unidos ajudou a levar a gente para lá, ajudou a movimentar a gente para o norte da China, bastante apoio, né? E também eles meteram uma ditadura lá até os anos 80 com o apoio dos Estados Unidos. Uma vez no poder, Mao deu início a uma série de mudanças profundas que levariam essa nova China a enormes conquistas e também a enormes desastres. A China imperial havia sido marcada pelas imensas diferenças econômicas e sociais entre ricos e pobres. Por isso, muitos chineses viram em Mao e no comunismo a promessa de maior igualdade. Porque ali em 1949, a China tinha passado por 107 anos de guerras. Primeira e Segunda Guerra do Ópio, Revolução Taiping, Revolução dos Boxers, várias revoluções muçulmanas dentro da China, e Primeira Guerra Sino-Japonesa, os alemães vieram e tomaram Qingdao, sabe? Teve muita coisa. E o Partido Comunista veio com a ideia de a gente vai acabar com isso, não vai ter mais guerra. E a população já estava cansada, né? Quando começa a Primeira Guerra do Ópio, a China era a maior economia do mundo. Quando acaba a Guerra Civil em 1949, a China era a nona economia do mundo, a nona economia mais pobre do mundo. Uma das primeiras dessas mudanças ocorreu em 1958, com o lançamento de um ambicioso programa chamado Grande Salto Adiante. Tiro no pé, né? Com esse programa, Mao impôs uma profunda e radical reforma agrária em toda a China e tentou acelerar ao máximo a industrialização do país, com um enorme custo humano. Nesse período, todos os latifundiários foram expropriados e suas terras foram divididas pelo Estado comunista. Nos campos e nas cidades, milhões de pessoas foram remanejadas à força, de áreas mais produtivas para áreas menos produtivas. A ideia era acelerar o desenvolvimento a todo custo. O grande salto adiante resultou em repressão sobre o povo, mas não em aumento significativo de produtividade. No fim, a extrema centralização do planejamento chinês acabou em fome e em dezenas de milhões de mortos. O que eles falam aqui é que o maior problema foi que os líderes locais mentiram sobre os números de grãos que eles tinham, tipo soja, arroz, porque eles não queriam ser punidos e queriam ficar bem na foto, e aí mentiram sobre o número de grãos, e quando chegou
na hora de pegar os grãos não tinha, né? Isso é parte do que eles explicam aqui. Mas muita gente foi removida das zonas rurais para fábricas. E aí, além dessas pessoas não terem experiência em fábricas, quem quer plantar? Faltou gente para plantar também. E aí teve enchente, né? Teve um monte de coisa no processo, mas o grande salto adiante não foi uma parada assim, muito inteligente. Óbvio que hoje, né, em 2023, quando a gente já tem todas as informações, é fácil dizer isso. Camponeses pegos escondendo alimentos eram punidos como contra-revolucionários. O fracasso do plano foi atribuído à sabotagem e a desastres climáticos. O regime buscava se fortalecer dentro e fora da China. Em 64, o país concluiu com êxito seu primeiro teste de uma bomba nuclear. Sabe por quê que a China também fez isso? Porque era basicamente ou a gente faz ou qualquer dia desses os Estados Unidos vai lançar a bomba aqui. E assim, antes que alguém venha falar que é teoria da conspiração, os Estados Unidos tinham um plano de destruir a China com bombas nucleares. Eles tinham um plano para atacar a União Soviética, né? Porque ambos tinham planos disso. E no processo, os Estados Unidos iam destruir a China junto. Quando rolou a Guerra da Coreia, em 1953, se não me engano, foi a mesma coisa. Os Estados Unidos queriam bombardear a Coreia com armas nucleares e aproveitar e bombardear a China junto. Alcançado com a ajuda indispensável dos parceiros soviéticos. Nos anos seguintes, o regime colocaria seu primeiro satélite no espaço. Mas à medida que subia degraus tecnológicos e militares, o regime aumentava os expurgos dos considerados traidores da Revolução. Entre 66 e 76, a chamada Revolução Cultural promoveu perseguições e punições contra aqueles que o governo considerava culpados pelo fracasso do grande salto adiante. Nessa época, pelotões populares saíram à caça de suspeitos de não fazer o bastante pelo partido e pela Revolução. A perseguição foi especialmente implacável contra intelectuais e professores universitários. A exigência de uniformidade, coesão e compromisso era embalada pelos resultados positivos que a China começou a alcançar a partir dos anos 60. E também, durante a Revolução Cultural, muita coisa antiga foi destruída, mas muita coisa. Tanto que o meu chefe, que é membro do Partido Comunista desde os anos 80, ele fala que para a gente ver coisas de algumas dinastias chinesas, ou a gente tem que ir para Taiwan, ou para a Coreia, ou até para o Japão, que eles foram muito influenciados por dinastias chinesas, porque aqui na China não se acha mais. Às vezes a gente vê vídeos e fotos de cidades chinesas que parecem antigas e, na verdade, foram construídas, sei lá, 30, 40, 50 anos atrás, porque foi muita coisa destruída durante a Revolução Cultural. A taxa de mortalidade despencou. A expectativa de vida, que em 1960 era de apenas 43 anos, passou a ser de 66 anos em 1978 e de 76 anos em 2016. Em 1949, quando o Partido Comunista vence a Guerra Civil, a expectativa de vida era de 35 anos. Quando o Mao Zedong morre era 69. Praticamente o dobro, né? E hoje já é 77,8, já passou a expectativa de vida dos Estados Unidos. Se em 1982 o percentual de chineses alfabetizados era de cerca de 65%, esse índice chegou a mais de 95% em 2010. Como em outros países comunistas da mesma época, a supressão de liberdades, as prisões políticas e a perseguição de dissidentes eram o preço imposto pelo partido em troca da melhoria dos indicadores sociais. Mas nem mesmo o bloco comunista era coeso. Apesar das semelhanças na centralização econômica e na aproximação geopolítica, as diferenças entre China e União Soviética sempre existiram. Já nos anos 50, a China não queria ser tratada como mais um satélite soviético, que tinha feito sua revolução comunista bem antes, em 1917. Inclusive, a China tem uma rede de bases militares espalhadas pelo norte até o noroeste, que era para se proteger de uma invasão soviética. Eu tenho que fazer um vídeo sobre isso ainda, porque eu descobri isso assim, por acidente, que o Mao Zedong construiu muita base militar, que era para segurar a invasão soviética, porque eles sabiam que naquela época eles não iam dar conta de realmente parar, né? Mas era segurar um pouco até a China conseguir mover as indústrias mais para o meio do país e dar tempo deles se reforçarem. Além disso, Pequim e Moscou divergiu sobre limites territoriais. Por fim, a China não recebeu o apoio esperado dos soviéticos quando moveu tropas à Península da Coreia, numa guerra de alto custo que teve a participação do lado contrário dos Estados Unidos.
Essa coleção de desavenças e atritos levou ao conflito sino-soviético em 69. Conflito, né? Que viria a marcar a relação entre as duas potências comunistas até o colapso da União Soviética nos anos 90. Mas eles também rola essa separação entre China e União Soviética porque o Khrushchev basicamente renuncia a tudo que era do Stalin, né? E aí a China... Beleza, então, Khrushchev. A figura fundadora do Partido Comunista Chinês, Mao Tse-tung, morreu em 1976. 2 anos depois, em 78, Deng Xiaoping assumiu como secretário-geral do partido, dando início a uma... O Deng tinha sido expurgado, né? Durante a Revolução Cultural, o Deng foi expurgado. E aí o Mao Zedong falece, eles prendem lá o que eles chamam de a Gangue dos Quatro, né? Que eram 3 pessoas de alto escalão do partido, mais a esposa do Mao Zedong, que estavam ali meio que controlando a Revolução Cultural. A Revolução Cultural acaba assim que o Mao Zedong morre. Eles trazem muita gente que tinha sido expurgada, inclusive Deng Xiaoping. Série de reformas para a abertura do partido e do país. Para entender essas transições políticas, é preciso entender primeiro o papel do Partido Comunista na política e na sociedade chinesa. A China tem um regime de partido único. Isso significa que nenhum outro grupo político está autorizado a disputar o poder. Todo debate político deve ocorrer única e exclusivamente dentro do partido. Não, isso é duas coisas que não... Uma é verdade, a outra não é. A China, no sentido do governo federal, é realmente um partido único. Não existe chance nenhuma, realista nenhuma, de algum dos outros partidos chegar no topo do poder, no Politburo, etc. Isso não existe. Tem 8 partidos, esses partidos participam como é que eles chamam do comitê lá, dos delegados, que são 2.000 e não sei quantos delegados lá, que teve o congresso do partido no passado, também teve esse congresso com os delegados de outros partidos. Eles participam, eles trabalham em legislação, eles têm voz, mas no topo mesmo não existe chance nenhuma. Nem para ser prefeito de cidade grande, governador de província, nunca vai rolar. Esse partido é determinante não apenas na gestão dos assuntos burocráticos do governo. Ele é um partido que influencia todas as esferas da vida em sociedade no país. Hoje, de uma população de 1.386 milhões de pessoas, 88 milhões de chineses fazem parte do Partido Comunista. Já são 96 milhões. Eu não vi de quanto que é esse vídeo aí, né? Mas são já 96 milhões de pessoas. Essa estrutura onipresente recruta jovens que participarão da gestão do Estado. Nas universidades, geralmente. Esses jovens ascendem na carreira da mesma forma que um soldado... Não, mas não são essas crianças aí, né? Tem que ser maior de 18, se eu não me engano. Normalmente eles recrutam nas universidades. Mas a pessoa vai porque quer. Não existe nada obrigatório, nada assim, você tem que ir. Não tem. As pessoas se filiam ao Partido Comunista porque querem. Ascende na hierarquia militar ou um estagiário numa empresa privada. No topo da estrutura partidária está, teoricamente, o Congresso Nacional do Povo, formado por quase 3.000 membros. As decisões, no entanto, são tomadas por instâncias bem mais exclusivas. A primeira delas é o Comitê Central do Partido Comunista, formado por 350 membros. Num círculo mais fechado está o Politburo, formado por 25 membros. Por fim, estão os 7 membros do Comitê Permanente do Politburo. Agora eu sei como é que chama o Standing Committee em português, Comitê Permanente. O secretário-geral do Partido Comunista, cargo que foi ocupado por Mao e por Deng, entre outros, é a figura mais importante da China. O secretário-geral do partido exerce as funções de presidente. Tanto que aqui não chama presidente Xi Jinping, chama chairman, né, secretário-geral, assim, eles não chamam ele de presidente. Porque normalmente o líder do partido é o presidente. Essa foto aí é antiga, né? Eu que não lembro de quando é que é esse vídeo. Essa estrutura complexa e altamente burocratizada foi capaz de se adaptar a todas as transformações pelas quais a China passou desde 49. Assim, quando Deng Xiaoping foi aclamado secretário-geral em 78, teve início um período de aceleradas transformações políticas e econômicas. A principal mudança introduzida por ele foi a de migrar a economia chinesa de um modelo de planificação centralizada para o que muitos passaram a chamar de socialismo de mercado. Ou, como os próprios chineses preferiram chamar, socialismo com características chinesas. Mas esse nome já rola desde os anos 20, né? Esse socialismo de mercado, socialismo com características chinesas.
Isso não é novo, já tem uns 100 anos. Muito peculiar. Nesse modelo, o Estado continua tendo grande controle sobre a economia, em relação às metas de longo prazo e à visão estratégica. É ele quem decide onde e como investir, onde e como produzir. Porém, o Estado admite que certos setores da economia sejam explorados por entes privados. Esse processo de abertura relativa marca os anos 80 e 90 na China. O produto interno bruto do país, que tinha crescido pouco mais de 5,1% em 1981, cresceu 15,1% em 1984. Novamente, a melhora dos indicadores foi obtida por meio de um alto custo para a população. Para aumentar a produtividade, a China violou direitos trabalhistas, a propriedade intelectual, o meio ambiente e direitos humanos. Em 89, milhares de chineses, a maioria estudantes, realizaram uma série de protestos por todo o país, especialmente na capital, Pequim. Apesar de toda a repressão, eles saíram às ruas para pedir democracia. Sempre lembrando a presença do Voice of America, né, durante esses eventos em Pequim, distribuição de Coca-Cola de graça, sempre lembrando todo o apoio que a CIA deu para esses líderes fugirem depois, né? Como é que chama o nome da operação? É um nome de um passarinho, acho que é Mockingbird. Em português eu não sei como é que é o nome do passarinho. A CIA ajuda a levar essas pessoas todas para Hong Kong, daí depois eles vão embora, porque Hong Kong na época era colônia britânica, e aí depois eles vão embora para os Estados Unidos. Teve muito envolvimento dos Estados Unidos nessa história aí, porque não é coincidência que também em 89 a União Soviética cai e os Estados Unidos queriam aproveitar o embalo e derrubar a China junto no processo. Né? O regime vinha se abrindo, mas os estudantes descobriram que nem tanto. Militares e tanques de guerra foram enviados para reprimir as manifestações. Uma imagem em particular correu o mundo e se tornou símbolo do movimento. A de uma pessoa não identificada enfrentando uma coluna de tanques na Praça da Paz Celestial. Essa imagem é bem interessante porque os tanques estavam indo embora da praça. Esse cara estava literalmente impedindo os tanques de ir embora. Sempre falta esse contexto, né? Que esse cara estava mantendo os tanques lá. As estatísticas sobre o número de mortos nesse episódio variam entre centenas e milhares. O caráter fechado do regime torna impossível saber o saldo do que ficou conhecido como o Massacre da Praça da Paz Celestial. Ficou conhecido na propaganda estadunidense e europeia, né? O início dos anos 90 foram de aprofundamento das reformas econômicas e de manutenção do crescimento, com baixa inflação. Em 92, o produto interno bruto chinês cresceu 14,2%. No fim desse período, já em 2001, o país passou a fazer parte da OMC, a Organização Mundial do Comércio. Em 2008, o país sediou os Jogos Olímpicos, recebendo em Pequim quase 12 mil atletas de mais de 200 países e transmitindo a todo o mundo suas gigantescas obras de infraestrutura e capacidade de organização. Tem um monte de coisa dessas abandonadas já. Mas no final dos anos 2000, a economia passou por uma mudança em sua trajetória de alta. No fim de 2008, começou a esfriar a demanda internacional por produtos chineses. E o ritmo de crescimento cai de 14,2% ao ano em 2007 para 9,7% em 2008. Que ainda é bastante, né? Uma desaceleração considerável. A partir de 2010, o PIB chinês começou a crescer a taxas cada vez mais baixas, ficando abaixo do patamar dos 10% a partir de então. Paralelamente, o governo passou a estimular o mercado interno, melhorou salários e buscou dar mais poder de compra aos trabalhadores do país. Em 2012, Xi Jinping tornou-se secretário-geral do Partido Comunista e, em 2013, assumiu o posto que equivale ao de presidente da China, depois de ter galgado os maiores postos das estruturas do Partido Comunista. O novo líder trouxe consigo uma importante mudança. O Xi Jinping é conhecido como a geração dos príncipes, porque o pai dele era um dos membros, se não era dos fundadores do Partido Comunista, porque o Partido Comunista foi fundado num barco, num lago em Jiaxing, na província de Zhejiang, e tinha meia dúzia de pessoas nesse barco porque não cabia muita gente. Mas o pai dele estava lá desde o começo, assim, né? E aí eles chamam essa geração dos filhos dos caras que estavam lá desde o começo de príncipes. Tem os príncipes que eram mais top, né? Tipo, filho do Mao Zedong, do Zhou Enlai, e aí tem os filhos baixo clero, que é tipo o Xi Jinping. Mudança geracional. Ele foi o primeiro dos chefes de Estado chineses nascidos depois da Revolução, liderada por Mao Tse-tung em 49. O período de Xi Jinping está marcado pela consolidação do poder chinês em nível global.
a China retomou antigas reivindicações territoriais no Sudeste Asiático. Ele também criou um ambicioso programa chamado Nova Rota da Seda, ou Belt and Road, como o projeto é apresentado ao mundo em inglês, com o qual pretende ligar o mundo por meio de novos portos, aeroportos e estradas construídas pela China ou em parceria com empresas chinesas. O país avançou sobre novos mercados não apenas na Ásia e na África, mas também na América Latina, mexendo com interesses diretos americanos e de outros atores da região. A rivalidade com os Estados Unidos se tornou ainda mais aguda a partir da eleição de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos em 2016. As projeções indicam que a China pode passar os Estados Unidos como primeira economia do mundo até 2050. Por quê? Porque os Estados Unidos eles precisam estar em guerra constante. Para quem já leu 1984, que em teoria é uma alegoria ao socialismo, o 1984 são os Estados Unidos. Eles estão em guerra o tempo todo. É com a Eurásia, com a Lestásia, com a Eurásia, com a Lestásia, o tempo todo. Eles precisam disso para movimentar o complexo industrial militar e para poder continuar sugando dos outros. Porque se eles não conseguirem roubar de ninguém, que é o que os colonizadores safados fazem, eles não conseguem manter o estilo de vida deles de rico, né? Porque é só isso, é só assim. A economia da Europa, um dos motivos dela estar indo para o buraco é porque eles não têm mais as colônias para sugar. E a gente vê que cada vez menos, né, tem cada vez menos colônia. E os Estados Unidos, como está sempre em guerra, eles precisam de achar alguém. Se a Rússia não tivesse invadido a Ucrânia, provavelmente a gente já estava vendo um conflito em Taiwan. Mas, né, o Putin deu esse presente e tirou o da China da reta, pelo menos, por enquanto. Toda essa rivalidade aberta entre Pequim e Washington... Não. Rivalidade entre Washington e todo mundo, né? Não é Pequim e Washington. Não foi a China que começou essa história. Não é a China que está empurrando o mundo para uma terceira guerra mundial. São os Estados Unidos. É a rivalidade entre Washington e o resto do mundo. Fez com que Trump abrisse uma guerra comercial contra os chineses. O presidente americano começou a impor paulatinamente taxações sobre a importação de produtos chineses. Livre mercado da Renata Barreto, do professor Roque, aí batendo na cara, esfregando na cara de todo mundo que livre mercado não existe. A guerra comercial também esbarra em interesses militares. Trump proibiu que uma gigante chinesa das telecomunicações entrasse no mercado americano. Chamada Huawei. É esse crescente protagonismo da China na economia e na política que deve pautar os rumos do mundo globalizado nos próximos anos. Ao ocupar cada vez mais espaço, a China também provoca cada vez mais reações. A mudança na ordem mundial, hoje dominada pela preponderância dos interesses americanos, trará consigo um rearranjo de forças, com consequências Ainda bem. para todos os envolvidos. E é nesse rearranjo que os chineses buscam exercer o papel expansivo e poderoso que o país já teve muitas vezes ao longo de sua história milenar. Me lembra aí qual foi a última vez que a China se expandiu a ponto de ter 800 bases militares pelo mundo inteiro. Ou delegacias, né, como os Estados Unidos têm, delegacias do FBI em mais de 180 países. Eu não lembro da China ter isso. E cujo impulso mais recente teve início com a Revolução de 49. Esse vídeo acho que é de 2019, né? Antes da Covid, inclusive. Aqui na China eles têm um ditado que é: o Mao Zedong libertou a China, o Deng Xiaoping enriqueceu a China e o Xi Jinping fortaleceu a China. E realmente é bem isso, né? Esse vídeo até é ok, assim, falam uns fatos interessantes. Eu achei que eles iam puxar mais a sardinha para qualquer outro lado, mas até que foi legal.